Fala galera, vamos dar seguimento às nossas aulas sobre matemática no Enem. Na primeira e na segunda aula a gente viu um pouco de razão e proporção e as aplicações, e nessa aula a gente vai dar uma olhada em regra de 3 simples e composta. Então vamos para a aula. Regra de 3. O que seria a regra de 3? A regra de 3 ela é uma relação entre grandezas. Grandezas essas que podem ser grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente viu um pouco o que seria essa grandeza direta e a gente viu também o que seria essa grandeza inversa. Vamos olhar cada uma delas, como é que a gente vai poder identificar em um problema que envolve uma regra de 3. Então, o primeiro passo é saber a relação entre as grandezas, se é uma relação direta ou se é uma relação inversa. Por exemplo, um banco leva em média 3 minutos para atender 5 pessoas em uma fila. Qual o tempo médio esperado por um cliente que, ao chegar ao banco, perceba que é o centésimo da fila? Qual a relação entre o tempo e a quantidade de pessoas na fila? Essa relação é direta ou essa relação é inversa? Essa relação é direta. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu tenho na fila, mais tempo vai levar para atender essas pessoas. Então essa relação é uma relação direta. E como é que a gente identifica uma relação inversa? Vamos no outro exemplo. Se Mariana lê 5 páginas por dia de um livro, ela termina de ler 16 dias antes do que se estivesse lendo 3 páginas por dia. Quantas páginas tem o livro? Essa relação é direta ou é inversa? É inversa. Por que uma relação inversa? Porque quanto mais páginas ela lê por dia, em menos dias ela vai terminar de ler o livro. Então essa relação é a relação inversa. Se ela lê 5 páginas por dia, ela vai terminar o livro em um tempo X. Se ela lê 10 páginas por dia, então ela vai conseguir ler aquele livro num tempo menor. Então, a primeira coisa que você vai ter que observar na regra de 3, primeiro, quais são as grandezas do problema? É tempo? É hora por dia? E qual a relação entre essas grandezas? É uma relação direta ou é uma relação inversa? Vamos ver como é que funciona a resolução de um problema que utiliza a regra de 3. Vamos lá. 20 operários trabalhando 8 horas por dia gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros? Então, qual é o primeiro passo? Vamos lá. O primeiro passo é colocar as grandezas. Quais são as grandezas do problema? São operários, vou colocar aqui OP. Tem também outra grandeza que é horas por dia. Então, vou botar horas por dia. A outra grandeza é a quantidade de dias. E o comprimento do muro. Vou botar aqui o comprimento do muro. Essa é uma regra de 3 que a gente chama de regra de 3 composta. Por que uma regra de 3 composta? Porque ela tem mais de 2... 1, 2, 3, 4. Ela tem mais de 2 grandezas.
Quando tem duas grandezas, a gente chama ela de regra de 3 simples, mas o método de resolução é o mesmo. Então vamos preencher aí as nossas grandezas com os valores dados no problema. Vamos lá, ó. 20 operários trabalhando 8 horas por dia gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários? Ele quer saber o tempo, ou seja, a quantidade de dias. Então aqui eu vou colocar um X. Eu não conheço, eu quero descobrir. Essas pessoas vão trabalhar agora 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros. Qual a técnica que eu utilizo para resolver um problema de regra de 3? Vamos lá. Primeiro, eu sempre pego a grandeza que está com a minha incógnita. Eu quero descobrir a quantidade de dias. Então, dias é a grandeza que está a minha incógnita. Então, eu vou colocar aqui 18 sobre x. E agora eu coloco o igual. Após o igual, eu vou fazer uma multiplicação das frações das grandezas restantes. Ou seja, operário, hora por dia e comprimento. Aí qual é o cuidado que a gente deve tomar? Essas grandezas são inversa ou diretamente proporcionais. Muito cuidado aqui nesse ponto. Uma vez que eu coloquei a grandeza da minha incógnita, eu vou ver a relação dessa grandeza com as outras 3. Sempre assim. Uma vez que você isolou sua incógnita, você vai ver se essa grandeza que você isolou em relação às outras, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos olhar para a primeira grandeza, que é operários. Então a gente vai avaliar operários com dias. Quanto mais operários, eu vou terminar o trabalho em mais ou menos dias? Em menos dias. Então essa relação ela é inversa. Ó. Quanto mais operários, eu termino minha obra em menos dias. Então é inversa essa relação. Então, ao invés de eu colocar aqui a minha fração 20 sobre 16, fica 16 sobre 20. Multiplicando, vamos para a próxima. Dia e hora por dia. Essa grandeza cai sempre nas questões de regra de 3. E para quem faz muitos problemas, já sabe de cara que essa é uma relação inversa. Por que uma relação inversa? Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou terminar o muro em menos dias. Então, quanto mais horas por dia eu trabalho, em menos dias eu termino o serviço. Então, a relação é inversa. Então, ao invés de eu colocar 9, ou melhor, 8 sobre 9, eu coloco 9 sobre 8. E por último, a minha grandeza comprimento. Comprimento e dias. Sempre você vai comparar, analisar em relação à grandeza que está a sua incógnita. Se eu quero fazer um muro com 300 metros, eu preciso de 18 dias. Se eu quiser fazer um muro menor, eu vou precisar de mais ou menos dias. De menos dias também. Então essa relação é uma relação direta. Quanto maior o comprimento do muro, mais dias eu vou levar para terminar esse serviço. Então aqui eu coloco a fração do modo que ela está. O que é interessante que sempre acontece nas questões de regra de 3. Muitas vezes eles colocam números elevados.
Se você for fazer as operações com esses números, você vai levar um tempo grande para resolver o problema. Então é interessante a gente fazer sempre as simplificações. Vamos ver como é que funciona. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui 18 sobre x. Essa primeira fração já dá para eu simplificar. Eu posso dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Por 4 em cima vai dar 4 e embaixo vai dar 5. 9 por 8. Esse 300 aí, se eu dividir esse 300 por 5, ou inclusive eu posso dividir até por 25. Você pode ir com calma, tá? Dividindo por 5, por 2. Mas eu posso dividir, por exemplo, esse 300 por 25. Vai dar 12. E se eu dividir embaixo por 25, vai dar 9. Vai dar 9. O que é que a gente pode fazer mais aqui? Ó? Eu posso simplificar esse 9 que está em cima com esse 9 que está embaixo. Posso fazer isso tranquilamente, tá? Eu posso simplificar o 4 com o 8. Se eu dividir o de cima por 4, vai dar 1. Se eu dividir o de baixo por 4, vai dar 2. Vamos só colocar como é que ficou. Então ficou o 12 em cima. Embaixo ficou o 5 e o 2, que multiplicados vão dar 10. Posso simplificar? Posso. Eu vou dividir embaixo o 12 por 2, dá 6. E o 10 por 2 dá 5. Posso fazer meio pelos extremos? Posso. 6 vezes o x é igual a 18 vezes 5, que vai dar 90. 90 por 6. Isso aqui vai dar 15. 18 vezes 5, 90. 90 por 6, 15. Que tem como resposta já aqui no problema. Então, esses são os passos para resolver uma questão sobre regra de 3, tá? Muito cuidado em questões que envolvem porcentagens. Eu vou colocar uma bateria de problemas para que vocês olhem algumas questões variadas, mas a ideia é essa. Primeiro passo, isola a variável e depois verifica se as outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Eu espero que vocês tenham gostado.